abra sua Bíblia, e eu quero falar pelo tema que está aparecendo aí na tua tela, que são as promessas de Deus, ou um Deus de promessas. O texto que a gente vai usar é o texto de Gênesis, no capítulo 15, do versículo 1 ao 6, que conta um pedacinho da história de Abraão e de Sara, sua esposa, e que a gente vai tratar desse assunto. E não poderia ser diferente com essa pessoa aqui, que é uma pessoa que viveu desafios de promessas de Deus. E o texto diz o seguinte: o Senhor falou, eu vou falar aqui é Abraão, mas depois muda para Abraão, eu vou utilizar Abraão, já que é o nome definitivo dele. Então o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou seu escudo, e grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deu filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro será esse, um filho gerado por você, esse será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu: assim será sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Então, esse grande patriarca, ele foi conhecido como o pai da fé, né, o homem que gera não só descendências, que a gente vai ver aqui depois no texto, mas toda a nação de Israel. Então, é sempre uma referência sobre esse tema. E se a gente for falar de promessas, a gente precisa entender que promessas são compromissos que alguém pode fazer, que alguém pode dar, que alguém pode transmitir a respeito de alguma coisa. Geralmente é um tipo de juramento que a gente utiliza para poder transmitir confiança de algo que a gente vai cumprir com alguém. Então, quando alguém, fora dos contratos que a gente assina em banco e tal, na justiça e no emprego, quando a gente faz principalmente o contrato que a gente chama de contrato de bigode, de boca, de palavra, você fala para a pessoa geralmente isso: não, eu prometo que eu vou cumprir, pode deixar comigo, eu juro que a gente vai se acertar conforme foi dito, e por aí vai. E esse tema, promessas, é um tema muito frequente no Antigo Testamento, porque Deus, desde o Antigo Testamento, ele é conhecido como um Deus de promessa. E Abraão é um dos nomes mais notáveis no Antigo Testamento, e ele foi o potencial alvo das promessas de Deus. Então, Deus ele promete para Abraão riquezas, Deus promete para Abraão filhos. E lá em Gênesis 12, 1, 2, Deus diz assim: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Então aqui, Abraão tinha cerca de 75 anos, e Deus faz essa promessa para ele sair de Ur dos Caldeus, e ele ir em direção a Canaã, mas ele acaba indo para Harã. E a gente vai ver lá em Gênesis 13, 2, que Deus ele cumpre essa primeira parte da promessa, que é a respeito de bens, de riqueza, de bênçãos materiais. E lá em Gênesis 13, 2 diz que Abraão ele enriqueceu muito com tudo aquilo que ele mais desejava, que era ter o filho, que era a segunda parte da promessa, ter descendência. Isso não acontecia ainda. E Abraão, num certo momento, ele começa a questionar Deus sobre isso, e Deus confirma que está valendo essa promessa. Lá em Gênesis 15, 3, 5, o Senhor fala para ele, Abraão fala para Deus: o Senhor não me deu filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então Deus respondeu a Abraão: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando Abraão para fora da tenda, diz: olha para essas estrelas do céu e conte todas elas, se é que você pode contá-las. E Deus prossegue: assim será a sua descendência. Então olha que coisa grandiosa, Abraão ali já estava com 75 anos.
muito provavelmente já desesperançoso, um homem próspero no sentido, né, de vida, de bens materiais, mas aquilo que Deus promete para ele, passados quase 25 anos, ainda não acontecia. Então Deus fala da primeira promessa, que é ter bens e ter patrimônio, e isso acontece. E Deus, aqui nesse texto aqui, ele confirma para Abraão que a segunda parte da promessa está valendo e vai ocorrer, mas que ela está, na verdade, num processo de cumprimento. Mas o que vai acontecer? Abraão e Sara, eles tentam resolver as coisas da sua maneira. Diz o texto de Gênesis 1 até o versículo 2, que Sara, mulher de Abraão, não lhe deu filho algum, mas ela tinha uma serva egípcia chamada Agar, que disse a ele: Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, por sua minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Era algo até relativamente comum, só que uma promessa estava lá, de que um filho seria gerado, e dentro do contexto a gente vai ver que Sara, ela seria a progenitora desse filho, dessa descendência, dessa promessa de Abraão. Mas Abraão aqui, ele entende a proposta da mulher, e a primeira verdade a gente já pode extrair dessa situação aqui, que é a seguinte, que nós não podemos tentar fazer coisas do nosso jeito, quando Deus quer fazer do jeito dele. Então, meu irmão, você não tente fazer do seu jeito, quando Deus já tem um plano de vida, um planejamento, para poder realizar aquilo que ele já prometeu, mas do jeito dele. E a gente sabe que na vida, principalmente a gente que tem um relacionamento com Deus, a gente que vive uma vida de encontro com Jesus Cristo, que a gente tem duas direções de caminhada. Uma delas é a gente tratar a nossa vida, os nossos interesses, as nossas escolhas, da nossa maneira, a partir da nossa percepção, do nosso jeito. E a gente tem visto na história os resultados que isso tem levado às pessoas, a jovens principalmente. Vez por outra, a gente tem tristes notícias de pessoas ou de jovens que, por escolher viver a vida da sua maneira, do seu jeito, alguns tomaram grandes prejuízos e outros até a perderam. Agora, a outra forma da gente escolher viver essa vida é a gente viver do jeito de Deus. Só que, quando a gente escolhe viver do jeito de Deus, tem alguns poréns, porque o gesto, a iniciativa, ela é voluntária. Mas à medida que eu escolho fazer e viver minha vida do jeito de Deus, eu não posso mais querer dar jeito em Deus para se adequar às minhas condições, às minhas demandas. Isso tem sido um problema sério. Então, primeiro, eu faço do meu jeito e pronto, eu vivo dissolutamente, eu faço as minhas escolhas e o que der, deu. E outro, eu escolho do jeito de Deus, só que, às vezes, no momento, você quer que Deus faça as coisas da sua maneira, ou que adeque o mundo e as situações para poder confortar você, deixar você tranquilo na sua zona de conforto, que também não é a melhor opção. Quando a gente escolhe fazer do jeito de Deus, a gente ouve Deus falar, a gente faz o que Deus pede para a gente fazer, a gente é resiliente, a gente espera o momento de Deus e a gente respeita o processo dele. Então, a questão toda desse texto aqui, dessa primeira parte, é que Abraão e Sara não conseguem respeitar. A promessa estava lá, eles entendem, eles falam, poxa, é isso mesmo, a gente quer. Agora, como é que isso vai acontecer? E nesse momento aqui está a grande diferença. Eles falam, vai acontecer do nosso jeito, vamos tentar antecipar. A Bíblia afirma lá em Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus, ele pergunta, acaso eu deixo de agir daquilo que eu prometo, daquilo que eu falo? Ou acaso aquilo que eu prometo eu deixo de cumprir? Quando escolhemos fazer do jeito de Deus,
nós respeitamos a vontade e direção dele. Se não é vontade de Deus, meu irmão, ou não vai acontecer, ou não é para você fazer, porque se você fizer, você pode se dar mal, você pode ter prejuízo. E aqui já vem uma segunda verdade que a gente pode pensar nessa noite. À medida que Deus prometer coisas para você, e às vezes você coloca no teu coração e você tem aquela convicção, não transforme as promessas que Deus faz em desastre. A gente vai ver isso aqui também com um pouco de clareza dentro dessa situação de Abraão e de Sara. Então, do tempo da promessa até essa incrível ideia que Sara teve aqui de falar, você dorme com a minha serva, você tem um filho com ela e pronto, a promessa está feita. Vamos dar uma ajudinha para Deus, vamos colaborar para o negócio acontecer logo, porque o tempo está passando e nada se desenrola, nada se desenvolve. Vamos tentar agir aqui para dar um empurrãozinho em Deus. E a promessa acontece lá na frente. Abraão vai embarcar nessa situação e ele se antecipa àquilo que era certo lá na frente. Ele tem um filho, e esse filho chamado Ismael, que é até um termo em desuso, mas seria um filho bastardo, um filho que não faz parte de um núcleo principal daquela família, e com a serva Agar, uma estrangeira, uma egípcia. E qual é a consequência disso? Arrumam um problema dos infernos. O texto de Gênesis 16 e seguinte, a gente vai ver que Agar despreza Sara. Sara tem um brigueiro com Abraão por causa disso, fala, essa mulher que você arrumou, o filho que você teve com ela, agora ela começa a me afrontar, porque eu não posso te dar filho nenhum. E com isso, Agar ela é maltratada por Sara, e é ciúme, e é desprezo, e é intriga familiar, e o pior de tudo aqui, a criança que não tinha nada a ver com a história, que é o menino Ismael, ele vive o abandono do pai, e dentro desse conflito familiar, e quase foi morto, se não fosse salvo pelo Senhor no deserto. Ansiedade que gera precipitação, que transforma promessa em desastre. Então a promessa era certa, mas o modo e o tempo de Abraão e Sara para poder alcançá-la não correspondia àquilo que estava nos planos de Deus. E isso se repete na minha vida, isso se repete na sua vida, mais ainda nesse mundo que a gente conhece como pós-moderno, ou um mundo hipermoderno, em que a gente vive essa palavra, uma das palavras-chave, um dos pilares desse tempo que a gente vive, que é efemeridade. Uma palavra de ordem que vai ter como conceito que eu preciso acelerar todo o processo, eu preciso ser rápido, veloz em tudo. O mundo, ele corre, e se você não estiver à frente dele, ele vai te atropelar, e ele vai sumir, e você vai perder ele de vista. E as oportunidades não vão acontecer. Então a gente vive nessa cultura que muitos falam que é a cultura do fast food, das coisas rápidas. Então faça rápido, pense rápido, coma rápido, acerte rápido, descarte rápido, ame rápido, desame rápido também. Descarte as pessoas também com toda a velocidade, e é tudo assim. Então, às vezes, você vive num processo para você criar amizades, para você criar laços, e às vezes um problema, uma situação, uma diferença, uma diversidade, ou algumas diversidades, pronto. Já é um motivo para você acelerar o processo de desgaste e de desaproximação. Uma vida que a gente vive, que a gente chama de vida marcada pelo cronos, pelo relógio, pelo cronômetro. É o tempo de 24 horas que passa e ele não pode ser perdido. E você fala, eu não posso perder esse tempo, então tem que viver essa vida velozmente e intensamente, com tudo que ela me apresenta. O tempo sempre é menor do que todos os compromissos que a gente tem, e a cada dia que passa parece que essas 24 horas vão se encurtando, porque somos cheios de compromissos. E no final das contas a gente vai ver que da maior parte dos nossos compromissos, poucos verdadeiramente têm importância. E a gente acaba trocando o importante pelo veloz, pelo acelerado, pelo fugaz às vezes. A gente
troca aquilo que é profundo por aquilo que é superficial, porque se você não tem tempo para refletir, não tem tempo para ruminar as coisas, você não consegue atingir o nível de profundidade, às vezes, adequado, para saber se aquilo é bom ou não, se aquilo é certo ou errado. Então você vai desmontando todo o processo. E às vezes você precisa conhecer a família, você precisa conhecer os hábitos, mas não, você já quer conhecer a pessoa sexualmente. Então, primeiro você conhece a carne, para depois você conhecer todo o processo que, de fato, vai dizer se aquilo pode valer a pena ou não. A falta de cuidado tremenda, em razão das acelerações, ou desse cronômetro que a gente quer correr para que as coisas aconteçam logo. E nesse turbilhão aqui, sempre, esperar vai ser angustiante. Esperar vai provocar em nós ansiedade. Esperar que vai gerar ansiedade pode desencadear impulsividade. E no impulso, você não pensa às vezes, você faz pela paixão, pelo afeto, pelo momento, pelo empurrão que te foi dado, e você tem que decidir sem pensar. E é aí que as precipitações acontecem. É aí que os erros são cometidos. Aliás, a gente, observando o processo, às vezes a gente já incorre o erro. A vida já provoca, pela sua natureza de viver, entristecimento na gente, a qualquer momento, em razão de acidentes, em razão de doença, essa pandemia que está aí. Mas quando a gente tenta acelerar o processo, se precipitar das coisas, então a gente vai acelerar também o nosso entristecimento, a nossa possibilidade de viver uma vida apequenada, uma vida menor. E os erros são cometidos. E é nesse momento em que a promessa está lá. Deus aí falou que você tem potencial para atingir esse nível aqui, você tem potencial para poder ser isso, para poder se encontrar com esse projeto. Só que tudo que você fez transformou esse projeto em desastre. E às vezes você está mirando nele, só que o caminho que você toma para chegar até ele são caminhos desastrosos, são caminhos precipitados. E você tem mais trabalho, assim como aconteceu com o povo de Israel no deserto, aquilo que eles poderiam levar meses, eles ficaram 40 anos. Alguém disse que vivemos um tempo em que não escolhemos aquilo que é certo, mas escolhemos aquilo que é fácil e aquilo que é rápido. Lá na mitologia, Kairos era conhecido como o Deus do tempo oportuno. O Deus do tempo certo para fazer a coisa certa. E é interessante que, se você pegar a leitura do Evangelho de Lucas, e Lucas escreve o livro de Atos também, você vai ver que toda vez que ele se refere a Deus agindo no tempo, o termo que ele usa é esse aqui, o termo Kairos, se referindo ao nosso Deus, ao Deus que a gente reconhece como Deus de Israel, o Deus cristão, o Pai de Jesus Cristo. Mas se você tratar a terminologia aqui, o sentido dela, como o Deus do tempo oportuno, e trazer essa realidade para o Deus de Israel, você vai ver que isso combina muito bem, porque o Deus de Israel, o Deus que eu sirvo, que você serve também, é o Deus do tempo oportuno, é o Deus em que um dia para ele pode passar em 1000 anos, ou ao contrário, porque é o Deus da eternidade, é um Deus que não tem princípio, que não tem fim. Então o cronômetro, o relógio, ele diz respeito à nossa realidade para poder limitar a nossa existência. Mas o Deus Todo-Poderoso é o Deus atemporal, que a gente poderia chamar aqui, é aquele em que o tempo é o Kairos, é o tempo dele. Então toda boa promessa, toda boa obra na minha vida, na sua vida, exige
esse processo exige um processo que é desencadeado no tempo, e a gente precisa respeitar isso. A gente precisa aprender a respeitar os processos. E tudo é assim. Se você vê as principais leis da natureza, da física, até mesmo no ambiente jurídico, judicial, e o nome é exatamente esse, é o processo. E lá na Constituição vai dizer que é processo legal. Ele é legal por quê? Porque ele respeita uma ordem. Tem que ter parte, tem que ter um pedido, tem que ter defesa, tem que ter oportunidade de defesa, tem o tempo da prova, tem o tempo do conhecimento, tem o tempo do julgamento, tem o tempo da audiência, tem o tempo do recurso, e tem um tempo em que a decisão final, a gente chama que ela transita em julgado ou faz coisa julgada, não cabe mais recurso. Então é isso e é isso mesmo, está decidido e ponto aqui. Então é o processo que leva a uma certeza do resultado. E a gente não tem respeitado processos na nossa vida. Você não respeita processos dentro das suas relações, dentro do seu casamento? E às vezes o processo é o juramento que você fez aqui, você começa a observar no seu dia a dia, ou se você não fez o juramento, mas você vive com alguém, mas você olha para a palavra e você vê que a palavra, ela diz para você sobre fidelidade, sobre o amor que não guarda os seus próprios interesses, sobre o amor que não tem inveja. E se você não observa esse processo a ser aplicado dentro das suas relações, o desastre ele pode estar iminente. E as coisas podem dar muito errado. Lá em Filipenses 2:3, o apóstolo Paulo ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, olha só, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Isso é processo. Isso é processo. Deus fala que nós somos justos, mas à medida que a gente tem uma relação com Deus de conversão, de aceitação do Cristo, que somos selados com o Espírito Santo da promessa, nós entramos num processo que nós chamamos de santificação. Então eu começo a observar a mim mesmo, eu começo a cada dia buscar o melhor de mim. Mas aí está a questão, o melhor de mim eu busco em quem? E alguns no mundo vai falar, todo dia você precisa refletir sobre a sua vida, refletir sobre os seus caminhos, e você tentar buscar o melhor de você em você mesmo. Tá, mas como assim? Se eu não sei me encontrar comigo mesmo? Jesus Cristo, Ele vai dizer, aprendam de mim, que eu sou manso e suave, de coração, Ele ensina. Lá em 1 João, eu falo isso sempre aqui, aquele que quiser conhecer a si mesmo, conheça mais de Jesus. Quanto mais você conhece de Jesus, mais você conhece de si mesmo. O apóstolo Paulo ele disse, porque agora a gente vê como se fosse num espelho. Mas em Deus é que nós somos conhecidos como realmente devemos ser, como realmente somos. Então Deus ele tem aquilo que a gente fica buscando em revista, aquilo que a gente fica buscando em autoajuda, aquilo que a gente fica buscando, que é moda agora, em coach. Jesus vai dizer, aprenda de mim, que à medida que você aprender de mim, você vai conhecer mais sobre você mesmo. E aí sim, essa boa obra, ela vai se completando, você vai conseguir viver uma vida em que você potencializa em Cristo, dentro de você, o melhor que Deus tem planejado para você. Isso é promessa. Deus ele promete que o homem ele pode atingir todo o seu potencial humano, e o arquétipo disso, o modelo inicial disso, o modelo perfeito, que em Hebreus diz que ele não teve pecado algum, foi Jesus Cristo de Nazaré. Não Deus, como homem. Então, como homem, ele se diminui em sua divindade, ele caminha por essa terra e fala, olha só, como homem, é possível você viver o melhor de você mesmo. E eu sou o exemplo disso aqui. Então, se Deus, Ele prometeu alguma coisa para você, ainda que demore, espere nele, respeite os processos. Ele marcou o tempo certo para que a coisa certa aconteça.
Isso são convicções que a gente tem. Não pule as etapas. Não existe caminho fácil. Não existe caminho fácil. Nem o caminho de Jesus Cristo. Quando a gente caminha com Ele, não é caminho fácil. Ele diz, pegue a sua cruz, vem e me segue. A vantagem, o grande diferencial é que Ele carrega o nosso jugo. Ele torna as nossas dificuldades, as nossas tristezas suave. Aí a gente consegue ser impulsionado. Agora, vida fácil, você não vai conseguir em absoluto. Mas se você escolher pelos caminhos de Deus, aí sim, você vai escolher por caminhos que te conduzem à vida. Se você escolher pelos caminhos de Deus e dando passo a passo nos processos, seja qual for a área, tá bom? Tu pega isso aqui, você aplica no teu casamento, você aplica nas suas relações interpessoais, você aplica nas suas pretensões ou na promessa profissional que Deus já sinalizou para você. E siga o passo a passo, fala, é assim que eu tenho que fazer. Ah, mas eu quero fazer um concurso, tá? Como é que é o negócio então? Você vai ter que ver a matéria, você vai começar a se preparar, você vai ter que focar nisso aí, e você vai ter que ir intensificando as direções, você tem que fazer a inscrição, você tem que pagar a taxa, você tem que ir para lá, tem que levar a caneta azul, e você tem que deixar o celular. Um processo ele vai acontecer, e se você seguir o processo como ele tem que ser feito, muito provavelmente você vai ter resultado positivo, resultado que vai te agradar, e se isso for promessa de Deus, e você obedecer as etapas, isso vai se cumprir. E isso nos conduz ao terceiro e último ponto aqui, para a gente poder estar refletindo essa noite, que todos aqueles que confiam no Senhor, todos aqueles que confiam nas promessas de Deus, eles prevalecem nessa terra. Como é bom a gente caminhar nessa terra, a gente sentir que a gente está vivo, a gente sentir que a gente está respirando, e a gente sentir principalmente que a gente está prevalecendo, que a gente acorda de manhã e que a gente tem motivo para poder agradecer ao Senhor pela vida, celebrar pela tua família, ainda que problemas venham, ainda que tempestades e ventos fortes batam, mas você tem assim, essa segurança de que Deus ele promete cuidado, Deus ele promete amanhã. Jesus Cristo veio e vive, então eu posso acreditar nas possibilidades para o amanhã. Então a vida não está acabada quando a morte chega, mas a gente continua esperando, a gente espera a ressurreição. Então, como a gente viu aqui, os tropeços de Abraão se deram em razão da forma, então ele quis fazer o filho, ou ter filho com uma serva, com Agar, e não com Sara. A promessa, ela apontava para Sara como a progenitora, como mãe. Os tropeços de Abraão se deram em razão do tempo, porque ele não conseguiu, junto com a sua esposa, respeitar o tempo de Deus. Mas quanto à promessa em si, Abraão ele foi resoluto, ele não duvidou. Gênesis 15:6 mostra que, quando Deus fala para ele, diz lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, Abraão creu. A palavra creu aqui é amã, é confiar, é ter fé, é firme fundamento, é certeza. Só que a situação ali, o vento que soprava, ele era o contrário, tudo apontava para o não, e às vezes tua vida é assim, tudo aponta para o não, tudo vai dando errado, a maré está ruim do teu lado. Eu essa semana, passei uma semana de maré ruim, eu falei, caramba, só vento soprando. E as coisas cheias de coisinha, tentando acertar, que para mim são coisas simples, mas não conseguia desenrolar, não conseguia desenvolver. Eu falei, poxa, mas tem que ser feito. Tudo apontava que as coisas não dariam certo, e para Abraão aqui também, a idade era avançada, era um homem que talvez não pudesse também, dada a sua força, a sua impossibilidade de ter filhos, e Sara, diz o texto de Gênesis que Sara era estéril, ela de fato não podia ter filhos. Então, humanamente, sem chance de algo acontecer, mas meu irmão, minha irmã, foi Deus quem prometeu. E quando Deus promete,
Basta. O grande problema é que, às vezes, Deus ele promete alguma coisa na nossa vida, Ele promete bem-estar, Ele promete família, Ele promete uma vida decente por essa terra, Ele promete uma caminhada com Ele dentro do seu reino de maneira estabilizada, mas a gente não consegue se entregar, confiar de forma irresoluta, de forma firme. E a gente fica sempre tentando buscar alguma coisa, algum indício de que mostre que aquilo de fato possa acontecer. Então a gente vive no mundo de sempre buscar possibilidades. E tem um monte de coisa humana que não tem chance. Os desenganos dos enfermos. Várias mulheres, moças aqui da igreja, meninas casadas, desenganadas no sentido de esterilidade, não poder ter filho. A minha prima Raquel era uma, teve o segundo filho agora quis fazer a esterilização. Ela falou, primo, eu não posso ter mais filho. Eu falei, agora você pediu, Deus abriu a porteira. Segura os bezerros agora. Quando Deus promete, basta. Quando a convicção de Deus estiver no teu coração, isso tem que bastar. Então cabe a você seguir o processo, fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que te cabe fazer, e o resto descansar, entregar nas mãos do Senhor, que vai acontecer, porque nenhuma promessa do Senhor deixou de ser cumprida. Eles aqui confiaram na promessa e no poder de Deus. Por isso eles prevaleceram, por isso ele foi pai de nações, por isso ele foi pai da fé, por isso ele é um homem falado aqui, é um nome falado entre os muçulmanos, é um nome falado entre os judeus, é um nome lembrado até hoje. Abraão, o pai da fé, o homem que olhava para Deus, mas ele não precisava perceber nada, era só Deus falar que ele fazia, entrega Isaac, eu entrego. Sai de Ur, abandona sua parentela, vai para uma terra que você desconhece. O destino é Canaã, mas ele vai parar em Ur, mas ele permanece em obediência. Ele não consegue ver resultado de nada, mas ainda assim ele caminha, ele está no processo. E o texto de Gênesis 15:6, na segunda parte, vai dizer que isso, o fato dele crer, o fato dele acreditar no Senhor sem precisar de indícios ou provas, lhe foi creditado como justiça. Deus se agradou de Abraão. Não foi pelos seus sacrifícios, não foi pelos seus altares, não foi pelo dízimo que ele deu para o rei de Salém, para Melquisedeque. Deus se agradou de Abraão pela sua fé. Não precisa de dinheiro para isso. Não precisa de bens para isso. Não precisa ter casa. Você pode ser um morador de rua. Mas Deus ele se agrada pelo movimento interior de entrega, sem precisar ver, sem precisar de indícios, sem precisar de sinais. Jesus ele falou para fariseus, uma geração má e perversa fica me pedindo sinais, mas não tem mais sinais. É evidente aqui, o próprio Deus no meio de vocês. E a gente hoje, a gente ainda fica buscando sinais de coisa certa, daquilo que Deus já falou. Então, a fé de Abraão é o verdadeiro amém que você tem que dar a cada final de oração, a cada final de culto. Quando você for num leito orar por alguém que está enfermo, por uma pessoa desenganada, por uma pessoa que está já desesperançada de viver, o amém tem que ser no sentido de olhar para a situação e falar, eu não sei se isso vai acontecer, mas eu tenho certeza que Deus pode fazer, e eu entrego isso nas mãos dele, sem precisar ver de resultado nenhum. Então aconteça o que acontecer, é Deus cumprindo aquilo que lhe cabe, e não aquilo que eu quero.
Então, essa fé de Abraão, esse verdadeiro amém que ele dá para as coisas de Deus, significa, no contexto, que ele consente com todos os planos de Deus na sua história. Meu irmão, minha irmã, você precisa consentir com todos os planos de Deus na sua história. E tem alguns que já estão explicitados na Bíblia. Um deles é você caminhar com Deus, reatar amizade com Deus, reatar relacionamento com Deus, relatar vida com Deus, reatar vida com Deus, entrar no processo de novo, novamente, da santificação, de ser um imitador de Cristo, de pensar, de querer andar como Ele andou. Não dependa de sinais, não dependa de indícios. Tenha sempre convicção no teu coração de que Deus ele pode fazer todas as coisas. Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Sobre Abraão, Paulo escreveu lá em Romanos 4, 19 e 21. Sem enfraquecer na fé. Olha que coisa linda. Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vida, sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, sem possibilidade de gerar vida. Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi um incrédulo em relação à promessa de Deus, mas ele foi fortalecido. Então, quando Deus te prometer, ainda que você não consiga ver possibilidade naquilo, se fortaleça mais ainda, porque é Deus falando que vai fazer. E isso basta para você, em detrimento de qualquer coisa que alguém de fora te diga o contrário. O texto de Hebreus, no capítulo 11, dos versículos que você lê, é um texto lindo que fala sobre fé, mas ele vai falar ali de pessoas que vai dizer no texto que o mundo não mereceu. Homens fabulosos, homens notáveis, homens que morreram, homens que olharam simplesmente para as promessas de Deus, e muitos deles nem alcançaram a promessa. Foi prometido a Moisés entrar na terra prometida, ou na terra de Canaã, e ele vislumbra aquilo de longe. Ele não usufrui daquela promessa, ele contempla aquilo que Deus prometeu e fala: está aí, para a sua geração usufruir. E essas pessoas citadas aqui no texto de Hebreus, elas não se tornaram grandiosas pelo conhecimento, pela força, pelos grandes feitos, mas pelo bom testemunho da fé. Então, fé é a certeza de tudo aquilo que nós esperamos que Deus prometeu, mas que a gente ainda não viu. E de todos esses do Antigo Testamento, a verdadeira promessa, aquilo que o velho apontava que era o novo, que era Jesus Cristo o Senhor, nenhum deles viram. Mas pela fé, eles já começaram a gerar a possibilidade da salvação de Jesus Cristo. Se a sua esperança está naquilo que você vê, você é refém desse tempo. Você é refém da efemeridade. Você é refém desse mundo, que às vezes é um mundo muito caótico, desse mundo cronológico. Deus te convida para você viver uma outra realidade, que é a vida por fé. O justo, ele vive pela fé, ele não vive por aquilo que ele vê. Deus, ele te convida para você viver o tempo do Kairos, o tempo das oportunidades, o tempo de Deus, o tempo que da eternidade ele faz brotar, ele gera possibilidades na tua vida, na tua casa, na tua desesperança. Se você vive desesperançoso hoje, se você vive de cabeça baixa hoje, se você vive atolado em problemas, se você antecipou o processo e a promessa que era para acontecer lá, você tentou dar um jeitinho aqui e você embolou tudo e está com a vida enrolada, Deus, ele pode dar jeito nisso, ele pode rearranjar a sua história, a sua caminhada. Só que você precisa mudar do Cronos para o Kairos. Você precisa simplesmente entregar e descansar e fazer aquilo que te cabe e deixar o resultado com o Senhor. Confie, meu irmão, confie,
minha irmã, nas promessas de Deus, que você prevalecerá. Deus te abençoe essa noite. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe seus filhos. Deus abençoe sua família. Que as promessas de Deus, elas possam assim virar um fogareiro dentro de você. Possam acender você novamente. E aquilo que Deus Ele já colocou no teu coração, você comece a gerar de novo. E descansar. E seguir. E saber que Ele vai cumprir. Em nome de Jesus.